Afinal de contas, assunto super importante. Quem é que nunca sentiu dores na coluna? Que situação limitante, né? Que pode deixar a vida da gente muito mais difícil. E muitas são as questões que podem acontecer na coluna. Aliás, 80% da população algum dia já sentiu ou vai sentir, né? Um dado realmente alarmante. Só que existe uma solução. Eu quero saber para que situações que ela pode ajudar. Vamos falar sobre infiltração na coluna. Quem está com a gente é o Dr. Fabiano Fonseca, que é cirurgião de coluna. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Me corrija se eu estiver errada, 80% da população algum dia vai sentir algum problema, alguma dor, alguma situação que limita a vida por causa da coluna? Exatamente isso, né? O problema degenerativo da coluna vai afetar todo mundo pelo menos alguma vez na vida, causando dor ou algum tipo de limitação ou incapacidade. Né? Então a gente espera que até 80% da população, até porque a gente está envelhecendo cada vez mais, vai sofrer de algum problema na coluna. E tem como evitar isso se a gente tiver no dia a dia uma boa postura, bons hábitos com a coluna? Ou a coluna realmente ela sofre por N outros fatores, independente de como a gente cuidar dela? Sim. A coluna vai ter uma degeneração natural, como o resto de todas as articulações do nosso corpo, né? Quando a gente cuida, o que é cuidar? Além de fazer atividade física, para fortalecimento, para alongamento, nós também devemos ter cuidados com ergonomia, né? Postura correta, os nossos trabalhos do dia a dia não podem sobrecarregar demais a coluna, né? Então, os cuidados gerais com a nossa saúde devem começar desde a idade mais jovem até a idade mais adulta. Nunca parar de fazer exercício. O fortalecimento é a chave para a gente manter uma coluna, e não só a coluna, como todas as articulações mais saudáveis. E a gente tem percebido um aumento nas dores na coluna, de uma forma geral, até pelo advento do uso do celular, essa coisa do pescoço, Sim. de ficar para baixo com a cabeça. Isso está piorando a qualidade de vida das pessoas? Existem algumas doenças que, na idade mais moderna que a gente vive, né, como o celular, tablet, o computador, a gente está tendo uma postura mais inadequada, né? E essa postura leva ao desgaste não só da coluna, como do disco, de toda a articulação em geral. Então a gente vê um crescimento maior dessas doenças, não só na população mais idosa, mas principalmente também nos jovens, né, e adultos jovens, que estão utilizando cada vez mais com frequência celulares e tablets. Isso já começa na infância, né? Já começa na infância, né? A postura inadequada, não só para segurar o celular na mão, mas às vezes muita gente fica lendo na cama, num sofá, né? Então essa postura, desde a infância, a gente já tem que estar acostumado a controlar e saber a postura ideal para a gente ficar no dia a dia. E você trouxe todo um aparato aqui para mostrar para a gente como é que funciona a infiltração na coluna, que pode ajudar em muitos casos e muitos problemas que a gente pode estar apresentando no momento. Em quais situações que a infiltração na coluna é indicada, doutor? Isso. As infiltrações a gente indica para quem tem alguma doença na coluna, então já tem que ter alguma doença pré-existente. E além dessa doença, a pessoa tem que ter algum tipo de dor, né? Então precisa de uma avaliação prévia com um médico especialista, fazer exames de imagem, passar por uma avaliação clínica, né, condizente com aquele quadro que ele está tendo de dor, para assim ser indicado um tratamento ou de infiltração ou um tratamento cirúrgico, né? Hoje a gente vem falar sobre as infiltrações, que é algo que chega ao nosso consultório, muitas dúvidas e muitas perguntas sobre o que fazer, quando fazer. Basicamente, a infiltração, o que é? O médico ele consegue, através de umas cânulas especiais, colocar um medicamento na região que está dolorosa. Pode ser na coluna, mas pode ser em qualquer outra articulação do corpo, né? Então não funciona só para a coluna a infiltração? Não só para a coluna. Pode ser joelho, pode ser para joelho, quadril, ombro, entendeu? Então a gente consegue fazer isso daí em várias articulações. Tá? E é indicado para dor? Para dor. Basicamente para tratar a dor. Ele não vai tratar a doença em si. A não ser que o paciente tenha alguma tendinite, algum processo inflamatório, que às vezes a gente consegue infiltrar algum corticoide que melhora aquele processo inflamatório em si. Tá? Mas para quem já tem uma degeneração ou uma hérnia de disco, uma protusão discal, ela não vai curar aquela doença. A gente consegue melhorar o quadro de dor do paciente e como ele está sem dor, ele consegue reabilitar melhor. Então a chave não é só
só a gente pensar, vamos tirar a dor. A gente tira a dor para a pessoa conseguir fazer exercício, para reabilitar, para conseguir ter uma qualidade de vida melhor, consequentemente claro. Isso mesmo. E isso é feito em centro cirúrgico? Eu vi que você trouxe aqui, né, mostrando como é que funciona um campo estéreo. Precisa ser feito em centro cirúrgico, doutor? Nós fazemos em centro cirúrgico porque a gente precisa também, além do material que a gente está aqui presente, ou um aparelho também de ultrassom ou uma radioscopia, como se fosse um raio-x, para a gente enxergar. Vou mostrar aqui para você a articulação da coluna. A articulação da coluna ela é muito pequena e quando a gente coloca a cânula, né, que essa daqui é uma cânula especial, a gente vai colocar essa cânula em algum determinado ponto, ou na articulação da coluna, ou próximo ao nervo, ou no disco da coluna, entendeu? E a gente, para conseguir atingir essa articulação da coluna, precisa desse aparelho, né, que nos vai guiar o ponto exato que vai fazer essa infiltração. Tá. E o que é infiltrado ali? Você disse que são medicações, são basicamente analgésicos? Isso. Não, a gente consegue infiltrar anestésicos, tá? São anestésicos que a gente é usado em centro cirúrgico, corticoides, né? Basicamente é isso, medicação para dor anestésica e corticoide. E aí a duração dessa infiltração no corpo vai depender do que foi infiltrado? Depende também da patologia que o paciente tem, né? O paciente tem uma doença mais grave, às vezes dor crônica, pode ter uma duração maior ou menor, dependendo de cada patologia. Quando é um outro tipo de articulação, por exemplo, quadril, joelho, a gente consegue também infiltrar ácido hialurônico, que ajuda a refazer um pouco da cartilagem que já foi desgastada. Seria uma lubrificação? Melhora a lubrificação da articulação. Tá? Na coluna a gente não costuma usar porque não tem ainda estudo científico que fale da vantagem de usar esse ácido na coluna. Mas nas outras articulações a gente usa também e tem bom resultado. E a infiltração pode ser feita em toda a coluna, desde a cervical até a lombar? Sim, a gente pode fazer em toda a coluna, né? Dependendo do local da patologia, a gente tem essa região mais alta, que é uma região muito sensível, porque carrega também o peso da nossa cabeça. Existe a doença que a gente chama de tech neck, que é essa pelo uso dos dispositivos que sobrecarregam muito a articulação cervical, então ela pode ser feita nessa cervical, na região torácica, que é uma região menos comum, a torácica de dar algum tipo de doença, e a região lombar, também é uma região muito comum de dar essas dores, não só na coluna, como a dor que irradia para os membros. Sim. Por exemplo, tratamento de dor ciática, dor radicular, né? Então, essas indicações a gente tem uma ampla gama de indicação para fazer essas infiltrações. Para quem que a infiltração é contraindicada? Em que situações? Então, normalmente a gente indica a infiltração para qualquer tipo de pessoa, a não ser que ela tenha uma contraindicação ao uso daquele medicamento em especial. Ou algum paciente, assim, em estado muito grave que não pode entrar no centro cirúrgico, diabético, hipertenso, não tem nenhuma? Mesmo assim, não tem nenhuma contraindicação. A gente vai controlar as medicações e consegue fazer o tratamento. E a infiltração apresenta algum tipo de risco? Não, a infiltração ela é muito segura, né? Feito no centro cirúrgico, utilizado todos os aparatos necessários, é um tratamento muito seguro. Agora, eu vi que você trouxe tudo isso pra gente aqui, você vai mostrar como é que uma infiltração acontece? A gente tem que diferenciar duas coisas. Uma coisa é a infiltração, que a gente usa uma cânula especial. Essa cânula, ela vai um eletrodo. Esse eletrodo, quando a gente coloca na coluna, igual está aqui nesse modelo, isso aqui é um modelinho plástico que a gente usa só para demonstrar. Então a gente faz a localização e coloca essa cânula. Nessa cânula, ela vai um eletrodo. É como se fosse uma pontinha de eletrodo, ela entra dentro dessa cânula e a gente, a partir desse eletrodo, a gente consegue, através do aparelho, verificar se ela está próxima de uma raiz ou de um nervo, para a gente não chegar com essa agulha perto de uma estrutura que seria muito importante. Que possa danificar. Então a gente tem segurança, não só verificando por exames de imagem, como através do aparelho que diz para a gente se está perto de um nervo ou não. Então a infiltração basicamente seria colocar o remédio na articulação. Além da infiltração, nós também podemos utilizar este tipo de aparelho, que é um aparelho de radiofrequência. A radiofrequência, para que ela serve? Ela emite uma energia, essa energia vem ligada através de um cabo até o ponto que a gente vai utilizar. E a partir disso, ela transforma essa energia em calor, ela propaga. Se a gente mostrar aqui na pontinha, a gente consegue ver que ela propaga essa energia e faz uma área maior de lesão. É uma lesão térmica. Essa lesão térmica,
ela faz com aquele ramo sensitivo de dor que sai da coluna ou do lugar da lesão para ir para o cérebro, ela para aquela sensibilidade temporariamente. Então, por isso que a pessoa para de sentir dor. Então, ela estimula aquele ponto para diminuir aquela ramificação sensitiva dolorosa. Então, além de fazer uma infiltração, nós podemos fazer uma radiofrequência. Existem alguns tipos de radiofrequência. Uma radiofrequência convencional, né? Existe a radiofrequência térmica, onde ela tem uma área de lesão maior. E hoje, mais recentemente, foi lançada uma radiofrequência refrigerada, onde através de uma bomba de soro fisiológico, a gente aumenta essa área de lesão e essa área de lesão ela fica com aquele estímulo doloroso por mais tempo bloqueado. Então, a ideia principal da infiltração é promover uma anestesia, uma analgesia daquela região? Ela tira uma... Já que algumas medicações não conseguem chegar naquele lugar? Isso. A medicação, ela até consegue chegar naquele lugar. Por via oral, digo. Quando a pessoa toma uma medicação e não resolve, mas seria ela uma forma de ela colocar a vai para o resto do corpo todo. Aqui sistema. nós estamos tratando especificamente aquele ponto exato da dor. Localmente. Por isso que ela é mais efetiva, né, do que a gente ficar tomando remédio por via oral ou intravenosa, intramuscular, durante um longo período. E não danifica outras estruturas Exatamente. também, né? Não Porque a gente está tratando só aquele ponto doloroso. Certo. Agora, depois que a pessoa faz a infiltração, qual é o tipo de resguardo que tem que ser feito? A recuperação é rápida? Então, como é que funciona? A recuperação é rápida. Até a melhora da dor, ela já é imediata. O paciente já sai sem aquele quadro doloroso, imediatamente. Então, o paciente já sai andando, com mobilidade normal. No dia seguinte, ele já pode voltar para as atividades normais dele, tanto trabalhista como reabilitação, exercício. Então, a ideia é essa, é tirar a dor e já imediatamente voltar para as suas atividades normais. É procedimento para um dia, não precisa dormir em hospital? Algumas horas. Só vai, faz o procedimento e vai para casa. Não precisa nem ficar o dia inteiro internado. Bendita tecnologia, né, gente? Porque dor nas costas, como a gente comumente chama, ninguém merece, né? Dor na coluna, realmente, é extremamente limitante. Eu imagino que é que eu não tenho dados aqui para passar, mas com certeza é uma das causas de afastamento no trabalho. É a maior causa, né? A dor na coluna é a maior causa de afastamento trabalhista no mundo. A maior? Em alguns países só perde para gripe. Mas a maior causa de procura no pronto-socorro e afastamento é devido à dor nas costas. Tá vendo, gente? Então é isso. A gente tem que agradecer o advento dessas técnicas, né? Para nos ajudar a ter uma vida melhor. Deixa eu agradecer, então, a você. Obrigado, doutor Fabiano Fonseca, que é cirurgião da coluna. Esteve aqui com a gente. Para fazer contato, você vai lá no Instagram e coloca @drfabianofonseca. @drfabianofonseca e você começa a seguir o doutor, tá bom? Obrigada, meu querido. Até a próxima.